Onde estava o adúltero? Este é o tema de hoje. Olá, você que nos ouve. Olá, Alicia, que está aqui comigo, compartilhando esse estudo. Hoje nós vamos falar sobre como os mais fracos, como aqueles que não têm acesso às alavancas do poder, acabam sendo prejudicados. E nós vamos falar sobre isso com uma história linda da Bíblia que aconteceu com Jesus, que é o caso da mulher adúltera. E o tema é: onde estava o adúltero? Alice, dê o seu alô para quem está conosco. Olá, bem-vindo aqui mais uma vez para o nosso Momento Juntinhos. Eu adoro esses temas mais polêmicos. O Vinícius, eu acho que ele põe esses títulos para dar uma provocadinha na minha pessoa. Ele me conhece, mas o tema é legal, gente. Vamos nessa, que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Ok, então antes de começar, solta a vinheta. Mas onde estava o adúltero, Alicia? Esse é o tema de hoje. E eu vou começar lendo a passagem da Bíblia que deu origem a essa discussão, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. É um resumo da passagem, para não ficar muito longo. Mestres da lei, fariseus, trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério e disseram: Mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Ele se refere à lei que tinha sido dada por Deus, que Deus transferiu a Moisés e que está lá nos primeiros livros da Bíblia. É a lei mosaica. Então, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles usaram essa pergunta como armadilha para poder acusá-lo. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Aí uma informação, Alice. Jesus sabia escrever. Repara, ele estava escrevendo no chão. Então, aí nós sabemos esse detalhe, de Jesus sabia escrever. E Jesus se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou a escrever no chão. Os homens foram saindo, um de cada vez, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher. Então lhe perguntou: Mulher, ninguém a condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Essa é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. É uma história de uma beleza, de uma profundidade. Alice, e o ensinamento tradicional é que os acusadores da mulher pecadora não tinham moral para fazer qualquer tipo de julgamento, pois eles também tinham pecados e eles eram hipócritas. Apenas os pecados deles não estavam expostos, não eram do conhecimento geral, como era o pecado daquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. A postura desses homens era hipócrita e Jesus deixou essa hipocrisia escancarada quando ele disse: aquele que tivesse em pecado que atire a primeira pedra. Fantástico, um ensinamento maravilhoso. Mas eu queria abordar essa parábola de outro ponto de vista. Onde estava o adúltero? Alice, ninguém adultera sozinho. Eu nunca Pois é, vi. né? Não tem isso. Se tinha uma adúltera, tinha um adúltero. Onde Claro. estava o adúltero? A lei de Moisés, é verdade, mandava apedrejar a pessoa que adulterava, mas não mandava apedrejar só a mulher.
e o homem escapava. Não, o homem pego em adultério também era apedrejado, mas ele não estava ali. Onde Pois é, né? estava, Mas a divisão já era injusta naquela época. é, onde estava o adúltero? Essa é a pergunta. Onde estava este homem que também cometeu o pecado? Porque Jesus não aliviou a mulher, ele disse: vai, não peques mais. Quer dizer, ela tinha pecado. Jesus não passou a mão na cabeça da mulher. Ele apenas mostrou que aqueles homens não tinham moral para passar em julgamento sobre ela. O único que Sim. tinha moral ali para fazer isso era Jesus. E Jesus resolveu dar a ela uma nova chance. Mas e o adúltero? É importante a gente entender, em primeiro lugar, Alice, a questão do adultério naquela época. O adultério naquela época tinha uma conotação diferente da de hoje. O adultério naquela época, primeiro, era uma violação da propriedade. A mulher era propriedade de alguém. Ela começava, nascia a propriedade do pai dela. Se o pai morria, era propriedade do irmão mais velho. Quando casava, ela virava propriedade do marido. Se o marido morria, virava propriedade do filho mais velho. Se não tinha filho, era do irmão do marido. Ela era propriedade de alguém, sempre. Então, o adultério, quer dizer, o sexo com uma mulher que, que era propriedade de outro homem, era uma deterioração dessa propriedade, diminuir o valor dessa propriedade. Essa é a primeira razão. A Nisso, mas segunda, deixa eu só te fazer uma pergunta. Embora a lei falasse de apedrejar a mulher, né? Se você olhar para os mandamentos, tem lá, não cobiçarás a mulher do próximo, que é um baita pecado. não, Pode não ser chamado de adultério, mas é um pecadão. a lei não é para apedrejar mulheres, a lei é para apedrejar os adúlteros. A Tá? mulher adulterou, então ela merecia apedrejamento neste sentido. Mas Mas o o cara que adulterou cobiçou a mulher do próximo, também também, não, e merecia. não só cobiçou a mulher do próximo, ele adulterou, ele prejudicou a propriedade de alguém, porque aquela mulher era Sim, propriedade de alguém, a menos que fosse uma sim. prostituta, aí não haveria adultério, porque uma prostituta não pertencia a ninguém, então não havia adultério em relação a ela. Mas aqui fala em adultério, portanto, essa mulher pertencia a alguém. Então, a primeira razão para haver essa lei contra o adultério é a questão da propriedade. A segunda razão era a questão da paternidade. Se o adultério não fosse coibido, não se poderia garantir que os filhos fossem descendentes dos seus pais. Isso era muito importante na época, porque toda a tradição judaica era em cima do passar de pai para filho. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, que gerou mais 12 filhos, e assim por diante. Então, a tradição tinha a ver com a linhagem paterna, era patriarcal. Se o adultério fosse uma coisa comum, não haveria como garantir que o filho de um determinado casal era realmente filho do marido, do patriarca, e a linhagem se quebraria. Então, havia uma grande preocupação com o adultério. Hoje, o adultério, à luz da Bíblia, ele é proibido, porque existe um mandamento de não adulterar, mas a causa é outra. A mulher não é propriedade de ninguém, né? A questão da paternidade se resolve facilmente com o teste de DNA. A questão Melhorou é muito, né? outra. É que o casal faz promessas a um ao outro e você está violando essa promessa. Você, você assume um compromisso que você não cumpre. Você prejudica uma outra família quando você entra no meio de um outro casamento para cobiçar a mulher de uma outra pessoa, e assim por diante. O adultério, portanto,
ele é um pecado, ele é proibido por razões um pouco diferentes daquelas que vigoravam naquela época. Não é que lá era pior ou melhor, era um outro momento da história, dos costumes, dos hábitos, portanto, as motivações eram diferentes. Mas o adultério era pecado naquela época e continua sendo pecado hoje, embora a gente olhe para isso de uma maneira um pouco distinta. Acontece que a corda ali arrebentou do lado mais fraco, do lado da mulher. E a questão que eu quero chamar a atenção aqui, Alicia, não é propriamente do adultério daquela mulher. É como, na vida, é tão comum essa situação que o mais fraco acaba sendo penalizado de forma desproporcional ao mais forte. Especialmente em sociedades com enorme desigualdade como a nossa, né, Vinícius? Injustas, né? Injustas. Então, ali se foi pego em flagrante, como diz, pegaram o homem e a mulher. O homem era amigo de alguém, era poderoso, era isso, era aquilo, deram uma disfarçadinha e ele não foi para lá, Saiu de fininho da cena. saiu de fininho. E ela foi exposta à execração pública, porque, além da morte por apedrejamento, ela foi execrada publicamente. A reputação dela se ficou destruída. Ela era a parte mais fraca, porque a mulher era a parte mais fraca naquela Sim. situação. Então, ela pagou desproporcionalmente. Mas a gente vê isso hoje em dia, em outras áreas da sociedade. O ladrão de galinhas é logo preso e condenado, mas os criminosos de colarinho branco, políticos, empresários, etc., protegidos por advogados que cobram caríssimo, poucas vezes vão para a cadeia. Vinícius está usando aqui uma expressão ladrão de galinhas, é uma expressão para definir as pessoas das classes menos favorecidas e que são mais perseguidas na nossa sociedade, como os negros, as pessoas mais pobres, né? Despossuídas e tal. Então, o que a gente está falando é daquelas pessoas que às vezes furtam no supermercado porque estão com fome. Esse é o ladrão de galinha, né? É uma expressão que a gente usa, mas estamos falando dessas pessoas que muitas vezes, no desespero de dar uma comida para o filho ou de ter um alimento dentro da casa para todo mundo, acaba cometendo algum pequeno furto, alguma coisa num supermercado, né? E vai preso e fica lá longo tempo. E o que a gente está chamando de colarinho branco, todo mundo conhece no Brasil, né, Vinícius? São Oh, os nossos famosos corruptos é, de todos os tipos e espécies, mesmo aqueles que muitas vezes não parecem, não é mesmo? é isso mesmo. E aqui eu queria dar um exemplo que eu vivi de perto, Alice, dessa história da corda arrebentando do lado mais fraco. Eu conheci muitos anos atrás, quando eu morava no Rio ainda, um casal. Ele era um empresário, um homem público, famoso, bonitão, bem apessoado, e ele se casou já em segundo casamento com uma mulher que tinha sido modelo. Ela era muito bonita, eu a conheci já a mãe, etc., mas continuava uma mulher bonita. E ela largou a carreira por causa dele. Casaram-se, tiveram acho que 2 ou 3 filhos, não me lembro exatamente, moravam numa casa linda, num bairro de luxo do Rio, e ela era apaixonada por ele. Isso era evidente quando você convive com o casal. Essa coisa é perceptível. E aí a vida andou e a gente meio que se afastou dessas pessoas, não tinha mais contato, mas ficou aquela experiência daquele período em que tivemos convivência. E aí um dia vemos no jornal de que o marido estava de caso com uma moça de televisão, uma pessoa conhecida, e acabou se separando dessa senhora. E a separação foi tão traumática para ela que ela acabou se suicidando.
É evidente que o suicídio não veio só por causa da separação. As raízes, o germe do suicídio já estava lá. Mas também não há dúvida que a separação pública, no meio de uma traição, etc., desequilibrou de vez aquela pessoa que gostava muito do seu marido, tinha abandonado sua carreira por causa dele, etc., e de repente se viu numa situação assim muito difícil. E é interessante que eu me lembro que os jornais, na época, Alicia, quando falaram do assunto, só se referiram ao desequilíbrio emocional da mulher que se matou. Ninguém comentou o que o cara tinha feito publicamente, o mal que ele tinha causado, isso em momento nenhum ficou patente. Quem não sabia da história, por ter outras fontes de informação, ficou achando que era apenas uma mulher desequilibrada que cometeu um ato de desvario. Então, ela, a esposa que foi abandonada, pagou um preço muito alto, perdeu a sanidade, perdeu a vida, ficou totalmente destruído e o cara seguiu com a sua vida normalmente, sem grandes problemas, continuou poderoso, rico e fazendo a mesma coisa que fazia com ela, com a nova mulher, porque ele se casou com essa apresentadora de televisão. E a vida seguiu. Um outro exemplo que eu vivi foi no site que eu tinha tempos atrás, em onde recebia muitos comentários, uma moça me escreveu. Essa moça era nova convertida e, dentro daquela disposição, daquela alegria de ter encontrado Jesus, ela começou a ajudar na igreja, ajudar o pastor e acabou se envolvendo com o pastor. Teve um caso com o pastor. E aí, depois que o caso se consumou, etc., e provavelmente o pastor já estava satisfeito, não via nela mais nenhuma utilidade, ele chegou para ela e disse assim: você é a tentação que Satanás colocou no meu caminho. E ela ficou desesperada, porque ela era nova convertida, ela não tinha com quem falar, ela não tinha orientação, e ela me escreveu. E eu me lembro que troquei umas mensagens com ela, e eu disse para ela: olha, você errou. Da mesma forma como Jesus disse para a mulher adúltera. Não vai passar a mão na cabeça. Não vou dizer que você não fez algo de errado, que você fez. Agora, ele cometeu um erro maior. Primeiro porque você é nova convertida, você ainda está sendo discipulada, você ainda está mudando a sua vida e entendendo. Ele é um pastor, é um homem que fez um voto, é um homem que, teoricamente, lidera outras pessoas. E o segundo erro dele é usar a posição de autoridade dele para jogar a culpa em cima de você. Então, ele não tinha culpa nenhuma, ela era a tentação de Satanás e ele acabou caindo na tentação de Satanás, mas ele não tinha culpa, a culpa era dela. Olha que absurdo, ele usou a autoridade espiritual dele naquela comunidade para jogar a culpa em cima da mulher. Um troço podre. Então, é duplamente podre. É podre porque ele teve o caso, e é podre porque ele se aproveitou da posição de poder dele para se desculpar e jogar a culpa em cima daquela moça. Então, esse tipo de jogo, Alicia, onde o ladrão de galinha é preso e o empresário poderoso fica solto, onde o empresário trai publicamente a sua mulher e gera todo um trauma familiar e continua a viver a vida como se nada houvesse, e a imprensa protege a pessoa porque ela é poderosa, tem contatos, ou o pastor que usa da sua do seu poder É na o seu igreja poder de autoridade, né? para
se desculpar e poder fazer o que fez e joga a culpa na moça e faz com que a moça se perca. Temos também o caso de Davi, que adulterou com Batseba, usando seu poder de rei, e acabou mandando matar o marido dela e se aproveitando da situação. Uma coisa horrível. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Queria falar um pouquinho, Vinícius, que assim, a gente podia assim chegar aqui e focar na questão da mulher, né? Hoje é um assunto muito falado, que eu acho muito legal, porque esclarece muito e previne muita violência, muitas questões. Mas eu acho que a questão é que assim, as pessoas acham que, por exemplo, corrupção é unilateral, é uma coisa que você vê muito, né? Então, você paga o guarda, sei lá. Isso era muito comum quando eu era jovem, as pessoas pagavam o guarda na estrada, já era tudo combinado, né? O guarda é corrupto, você que dá o dinheiro não é corrupto. E assim vemos em muitos ambientes empresariais, né? Você paga o fiscal da prefeitura, você paga o intermediário, você paga para levar vantagem, mas o pecador, o corrupto, é só o que recebe. O que dá não é. O que está errado, gente, porque pode ser que, aos olhos da nossa sociedade, na nossa cultura, a gente tenha tendência, a gente generalizando, né, gente, que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, tem a tendência a passar a mão na cabeça dessas pessoas. Mas, na verdade, o pecado, a corrupção, o nível é o mesmo, tanto para quem paga quanto para quem cobra. Não tem diferença nenhuma nessas questões. A gente fecha os olhos para o pequeno, para a pessoa de desfavorecida que comete um roubo. Claro, o roubo é errado, é um pecado e tal, mas ele não tem as mesmas oportunidades de ser julgado que uma pessoa com mais posses tem, o que é um absurdo, porque a cadeia está cheia de gente pobre, não está cheia de gente rica, não, né? E o dinheiro, como a gente sabe, compra muitas consciências. Então, eu acho importante a gente entender aqui que a gente tem que olhar se a gente não é o adúltero da história, muitas vezes, quando a gente está se envolvendo nesse tipo de coisa. Aí a gente tem uma experiência que eu queria falar um pouquinho dela, né? Quando nós temos empresa, nós somos empresários e nós tomamos muito cuidado, fizemos uma decisão, né, de não cometer corrupção. Então, não entramos em determinadas licitações, não participamos de determinadas vendas e relações com clientes que envolvam a famosa propina. É uma escolha. Ah, Alicia, mas como que você sobrevive? Sobrevive. É uma escolha. Cristianismo é uma escolha. Não pecar é uma escolha. Não ser corrupto é uma escolha. Porque é muito fácil, a gente já ouviu muito isso, né, Vinícius, na vida. Ah, mas vocês não vão sobreviver desse jeito. O mundo é assim. A gente sobreviveu, a gente está muito bem, obrigado, entendeu? Tem espaço para gente que não quer ser corrupto, está cheio de espaço para quem não quer ser corrupto, e a vida segue muito bem, obrigado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu gosto dessa questão da gente se olhar em alguns momentos. Será que a gente não é o adúltero em alguns momentos, né? É. Assim, claro, não estou dizendo adúltero no sentido de traição de um relacionamento, eu estou dizendo no sentido de ser uma parte da equação que também está pecando. Quem nunca? Eu não vou dizer para você que eu nunca fiz isso na vida, claro que eu já fiz. Agora, tá cheio de história aí. Viu recentemente uma matéria, até coloquei aí no Notícias da gente, gente comprando carta, jovens comprando carta de motorista. Gente, o Brasil é cheio de gente morrendo em estrada. Outro dia mesmo, um jovem perguntou para você, né, um jovem que você aconselha, Exatamente. Posso comprar uma carteira? o que que você Não. achava de comprar uma carteira. Eu disse, Mas o que eu queria abordar aqui, Alice, não é só a questão de que, às vezes, a gente fecha os olhos para os nossos erros, para as nossas corrupções, etc., porque parece que o outro é mais corrupto, ou mais isso. É a desproporção que existe na sociedade da condenação
quando a pessoa é parte de um grupo mais fraco em Sim, relação à situação de quando a pessoa é parte de um grupo mais forte. O exemplo do pastor com a moça é um exemplo claro. Ela não era ninguém na igreja, e ele era o líder da igreja. ele era o líder, ele tinha o poder, então ele joga a coisa no sentido dele se sair como, sabe, alguém que cedeu uma Sim, tentação, mas ela é a tentação, ela é o sim, rosto de Satanás, ela é a pessoa, né, que fez. E isso joga a pessoa num desespero espiritual. Imagina você um novo convertido e você vem o seu líder espiritual e diz que você é a tentação de Satanás, você é o rosto de Satanás. A pessoa fica desesperada, que foi assim que aconteceu no caso, e que ela me procurou, e por acaso ela acabou me encontrando e a gente conversou um pouco. Então, eu penso que essa desigualdade a gente vê desde os tempos da Bíblia. Na Bíblia já acontecia essa desigualdade em que o pequeno, o fraco, o desprotegido pagava um preço desproporcional em relação àquele que tem uma posição social melhor. sim. E hoje a gente vê a mesma coisa, né? Os exemplos que eu dei aqui são diferentes exemplos, e poderia citar tantos outros. A gente vê a mesma coisa acontecendo. Mas eu queria fazer o comentário, Alicia, de como Deus olha essas coisas. Vamos voltar ao caso de Davi. Davi, para aqueles que não conhecem a história, ele estava na varanda do seu palácio, o seu exército estava numa guerra, mas ele não foi na guerra, ele ficou em casa por algum motivo, estava lá no seu palácio, formoso, na varanda, olhando. E o palácio dele ficava num andar mais alto. E, naquela época, as pessoas viviam em casas muito humildes. E era comum elas tomarem banho, coisa que não acontecia todos os dias, porque não havia água encanada, e tomarem banho no telhado. Elas iam para o telhado da casa e tomavam banho, não só porque não havia banheiros, isso não existia, então ali elas não eram vistas, como também porque depois elas se secavam ao sol, ficavam ali secando ao sol. E havia uma mulher muito bonita chamada Batseba que estava exatamente nessa situação. Davi, como estava de cima, ele viu a mulher no telhado da casa, se secando ao sol, e mandou chamá-la. E transou com Ele é o ela. rei, né? Isso é praticamente um estupro, porque a mulher não tem muito o que fazer. Ele é o rei. E aí ela engravida. E quando ela engravida, ele, para esconder o que fez, ele manda matar o marido, ela fica viúva e ele casa com ela, e ela tem um primeiro filho, perde, tem um segundo, e o segundo é o sucessor de Davi, que é Salomão. Muito bem. Esse homem se aproveita do seu poder para sair-se da história, teoricamente, bem, sem muito problema. Só que Deus viu, Deus sabe. E Deus manda um profeta, o profeta Natã, falar com ele, contar uma parábola. O profeta estava cheio de medo e ele acusou Davi através de uma parábola. E Davi pagou um preço muito caro. A partir daí, a vida de Davi mudou. Nunca mais houve paz na família de Davi. Ele teve irmão se voltando contra irmão, filho se voltando contra ele. Foi uma catástrofe a família de Davi a partir daí. Então, houve um preço. A paz, a harmonia que existia na família dele acaba aí por esse ato que ele faz. O que Uhum. demonstra que Deus não olha para essas coisas com um olhar perdoador. Deus leva muito a sério esses abusos de poder. Se é uma coisa que Deus não gosta, é hipocrisia, é abuso de poder. Jesus foi claro quanto a isso inúmeras vezes.
Então, aqueles que fazem isso, aqueles que tiram proveito do seu poder eventual maior para tirar a vantagem e se safar daquilo que fizeram, jogando a culpa no outro, pode ter certeza que essas pessoas vão ter a necessária retribuição de Deus. Deus não vai deixar passar isto em brancas nuvens. Talvez essa retribuição não venha aqui nesta vida, porque nós sabemos que nem todos os erros são acertados aqui, mas haverá um julgamento final, haverá uma consideração para aquilo que as pessoas fizeram. E eu queria fazer um último comentário, Alicia. Uma pessoa que se diz cristã, que acredita ser cristã, não pode agir assim. Se a pessoa se diz cristã e age assim, esse cristianismo dela está muito em dúvida. Eu olho para esse pastor que fez isso com essa moça, pelo menos lá atrás, eu não sei como está a vida dele hoje, eu duvido muito que esse homem seja convertido. Porque uma pessoa verdadeiramente convertida não faz isso. Não é que não comete o adultério. O adultério é errado, etc., mas acontece. Não estou desculpando, mas acontece. Aconteceu com várias pessoas. Mas a maneira como ele tentou escapar do seu pecado não foi se arrependendo, se ajoelhando, pedindo perdão a Deus. Foi botando a culpa no Foi botando diabo. a culpa na outra. Isso é pior do que o que ele fez. Então, toda vez que alguém numa posição de poder comete um erro, juntamente com alguém que não tem poder, e a culpa sobra para o bode expiatório, sobra para aquele que não tem o poder, não tem condição, bom, aí a coisa fica agravada. E um cristão não pode fazer isto. Um cristão não deve pecar. Mas se pecar, arrependa-se. Peça perdão a Deus, porque a Bíblia diz que Deus perdoa. As consequências do pecado vêm, mas Deus perdoa. Deus perdoou Davi. Então, tentar cobrir o pecado fazendo uma coisa pior ainda, aí é de se questionar o cristianismo. Melhor admitir, né? Seu pecado, pedir perdão e tentar consertar a situação, né? É de se questionar se essa pessoa ela é cristã mesmo, porque um cristão É, não deveria fazer isso. é verdade. Bom, Por isso que não é fácil ser cristão e por isso que é sempre um desafio. E é por isso que a gente está sempre aqui para falar dessas coisas. Porque nós também superamos os nossos próprios desafios, né, Vinícius? Eu sempre faço questão que a gente reforce isso. A gente também tem problema, a gente também é traído, a gente também, às vezes, é desfavorecido, que isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o Vinícius, em termos societários e tudo mais, mas a gente vai em frente, né? Problemas fazem parte, Deus está olhando, Deus está cuidando da gente, e a gente sabe que em determinados momentos que isso vai acontecer, como aconteceu com todas essas pessoas que a gente citou aqui, com Betseba, com a mulher adúltera, com essa moça que foi assediada pelo seu próprio pastor, né? Estamos no mundo, gente, né? Então, ora podemos até ser o agente de alguma coisa errada, ora podemos também ser vítima de uma situação dessas. Mas o importante é entender, não repetir, como disse Jesus, vá e não peques mais, e também a gente poder falar dessas coisas, porque conhecimento ajuda muito a mudar a situação. Hoje a gente tem muitas discussões sobre assédio, sobre violência, sobre desigualdade,
E a gente aqui também quer estar trazendo informações para que as pessoas que estejam vivendo situações desse tipo, elas possam ver que elas não são culpadas, às vezes, e que sim, que elas foram postas numa situação até de uma forma ingênua. É. Eu acho que essa discussão das relações de poder e o uso do poder para esconder pecados, para tirar vantagens indevidas, isso tudo é algo muito sério. Toda vez que alguém na Bíblia fez isso, e há inúmeros exemplos desse tipo de situação, quando isso aconteceu, os profetas ou Jesus, todos se voltaram fortemente contra a pessoa que fez isso. João Batista se voltou contra Herodes, não Herodes o que mandou matar as criancinhas, mas o outro, o sucessor dele, que tinha feito um ato desse tipo. Jesus se voltou contra aqueles homens e não impediu que eles tirassem uma vingança ou uma punição indevida em cima daquela mulher. Jesus impediu o comércio no Templo de Jerusalém e pagou com a vida por isso, porque foi esse o grande motivo pelo qual ele foi crucificado. Mas aquilo era um abuso dos altos sacerdotes para ganhar dinheiro da população. Então, eles eh, tiravam vantagem da posição privilegiada deles para ganhar dinheiro. Toda vez que isso aconteceu, Deus sempre repreendeu, chamou atenção e mostrou e disse: isto é uma coisa indesculpável. Uma coisa é o pecado, fruto da tentação, da fraqueza humana. Outra coisa é você deliberadamente usar das armas que você tem, dos recursos que você tem, do poder que você tem, do dinheiro que você tem, para tirar um proveito indevido, para que você possa prejudicar o outro e sair bem na figura, como muita gente faz. A gente Aliás, Vinícius, eu vou até dizer uma coisa para você. Eu acho que conhecimento a gente deve usar, sabe para quê? Para ajudar as pessoas e não para atrapalhar a vida delas. Isso é uma forma também de você estar se doando e ajudando alguém. Use seu conhecimento para melhorar a vida de alguém. Ensine alguém a se defender, ensine alguém a viver melhor. Mostre a essas pessoas caminhos que muitas vezes elas não enxergam porque falta conhecimento. isso é verdade. A gente vê, especialmente nas classes menos favorecidas, as pessoas não têm nem conhecimento dos direitos delas, elas nem sabem o que elas podem ou não fazer como cidadãs. E muitas vezes se deixam iludir, se deixam enganar por falta de conhecimento, por falta de experiência, por falta de orientação. Então, quando você vê isso, uma situação, um patrão abusando de um empregado, por exemplo, que é uma coisa comum, vá lá e ajude a pessoa que está sendo abusada. Fale para ela dos direitos que ela tem, o que está sendo feito de errado. Quando você vir um pastor assediando de diferentes formas um membro da sua igreja, você perceber, vá lá e diga para essa pessoa, esclareça, se você tiver que confrontar o pastor, confronte, e assim, Não tenha medo. não tenha medo. Se você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, não tenha medo de fazer a coisa certa. Então, toda vez que você vira uma injustiça e um abuso de poder, se estiver ao seu alcance, há coisas que às vezes não estão ao seu alcance, mas quando estiver ao seu alcance, vá lá e fale, diga, se pronuncie, coloque, tente remediar, tente melhorar. Você não vai resolver os problemas do mundo, não há como. Aliás, Jesus disse: os pobres sempre os tereis, mas você pode fazer a sua parte. Alice, suas palavras finais, que nós já estamos chegando aqui no nosso tempo. Eu espero que você tenha gostado dessa nosso bate-papo de hoje.
E nos siga, dê like, aperta o sininho e, mais do que tudo, mande suas perguntas. Se você quiser ver algum tema por aqui também, aceitamos sugestão. Até mais. Ok. Obrigado você que está aqui conosco, nos acompanhou nessa discussão tão importante. Alice, obrigado por dividir aqui a discussão comigo. É um prazer sempre. E eu desejo para você que nos acompanhou, que está aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.